sobre o meu projeto de extensão, tá? Que é justamente aqui um evento, né, do Encontro Nacional de Wargames, né? Eu sou professor lá no Instituto Federal, professor da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, e esse projeto também está vinculado ao meu estágio de pós-doutorado em Estudo Estratégico Internacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da qual, né, existe um programa de pós-graduação. Tá? E também eu faço parte lá de uma oficina de extensão de estudos estratégicos internacionais, da qual também, né, é utilizada a prática de jogos. Então, primeiro eu vou contar uma historinha aqui, né? Melhorou, né? Bom, é uma historinha que é sempre recorrente, o exórdio que eu vou apresentar, né? Então, nos idos de 1850, o capitão de Estado-Maior do Exército Prussiano, o príncipe Hohenlohe Ingelfing, é assim mesmo? Né? Agido militar em Viena, tentava explicar o plebiscito prussiano aos oficiais do exército do Império Austríaco. Estava lá tentando, o pessoal praticando o Kriegspiel, aí o oficial, né? Aí um dos oficiais austríacos, intrigado, perguntou quantos pontos, né, seriam marcados no jogo. Né? Como é que se ganharia dinheiro com aquilo? Aí Hohenlohe, pacientemente, que o objetivo do jogo era a argumentação, que frequentemente não havia vencedores e que os pontos eram desnecessários, já que o jogo não era praticado por dinheiro. O austríaco se encolheu de ombros e comentou com desdém. Então, para que serve isso? Bom, o austríaco e seus compatriotas iriam aprender a lição em 1866, na Guerra Austro-Prússia. Excelente, muito bom. A Rússia tinha descoberto alguma coisa de armamento que também dava uma superioridade a ela. Mas, então, basicamente, eu vou falar um pouco do evento, né? Discutir aqui uma questão do contexto dos jogos de guerra e defesa, tá? E a questão de contextualizar aqui também os jogos de estudo estratégico e, finalmente, um debate. Tá? Bom, eu vou, na realidade, aqui mais apresentar o que é o meu trabalho como professor EBTT, porque, na realidade, as pessoas não têm o que é o professor de ensino básico, técnico e tecnológico. As pessoas misturam universidade com Instituto Federal. E não é somente o público leigo. Os meus colegas, eles não querem saber da vida, né, da carreira politécnica. Eles querem da carreira acadêmica. E elas são distintas. Tá? Depois, no próximo slide, eu vou apresentar um slide para dizer como é importante essa carreira e como é que ela impacta, entendeu, até na questão da economia e também da questão da defesa, né? Então, geralmente, né, você tem uma diferença, tá, no ensino politécnico e acadêmico. O ensino politécnico é o quê? Construção das técnicas com uso e melhoria da ciência. É isso. Você não tem uma equação, nem uma ciência para se fabricar um bom vinho, nem para se fabricar uma boa vodka. É através da técnica. E a ciência é a construção da ciência formal, né, que pode até ter uso das técnicas. Geralmente, né, a educação politécnica é voltada para a pesquisa aplicada, que tem como subproduto as patentes, e a pesquisa básica são produtos monográficos. Então, aqui no Brasil, é muito comum, né, em qualquer curso, engenharia, administração, direito, o que interessa no final do aluno, o aluno tem que produzir ali, né, um texto monográfico. Se eu vou chegar ao seguinte, no curso de administração, vamos aqui desenvolver um business game? Não, aquilo, né, se a gente for fazer também a comparação, 99% das escolas de negócio americano possuem, né, business game no currículo dela. Aqui no Brasil nem 1% possui. Eu fiz um curso na PUC de guerra, vou te dizer, uns 40 anos atrás. Mas são jogos de negócio. Jogos de negócio, na PUC. O pessoal da Marinha, né, que geralmente... Eu não sei o que eles faziam, mas a gente fez jogos de negócio. E
questão da extensão tecnológica, da qual faz parte esse contexto, é voltada para o arranjo produtivo local e geralmente a atividade de extensão, né, a científica, né, é preocupado com as questões humanitárias. Isso Né? é muito interessante, a questão do arranjo produtivo local. Sim. É a integração da É. universidade ou Do Instituto Federal. Aliás, está na lei, né? a indústria local. Está na lei dos institutos federal que as ofertas, quando fala as ofertas, não é só educacional, de pesquisa e extensão, tem que atender o arranjo produtivos locais. Só que E também Canoas é o quê? Canoas é o quê? Petrolífero? Petróleo? não, E daí? é logística. Bom, então daí, né, na realidade, esse encontro tem esse objetivo aí, a difusão científica e tecnológica, sobre o tema modelagem, simulação e jogos de simulação, conhecido popularmente como jogos de guerra ou wargame. Tá? Bom, aí justamente eu queria demonstrar, né, como é que essa questão da politecnia e da academia, tá, impacta nessa questão da competitividade. Isso aqui são dados do Fórum Econômico Mundial, que aqui eu posso apresentar com bastante liberdade, já meus amigos mais progressistas acham que é coisa do demônio. E, de certa forma, aqui a gente tem dois dados muito importantes aqui, que é a publicação científica, obtida através do HINDEX, né, que é um índice internacional, e aplicações de patente, que seriam a quantidade de aplicações de patente pela população, milhões da população. Tomando esses dois índices brutos, na realidade, o Fórum Econômico Mundial acaba, de certa forma, né, normalizando isso daí, mas eu peguei os dados brutos, eu peguei aqui, ó, papers publicados e patentes publicadas. O Brasil está na frente da Alemanha. Não, ao A contrário. Alemanha está no Brasil. Ao contrário, na realidade é o seguinte, quando se, né, você na realidade, né, Fui com 470 prêmios para fazer duas. exatamente, O Brasil está na frente da exatamente, aqui ó, exatamente, entendeu? Então na realidade você vê, né, como é que a Coreia é competitiva, como a Alemanha é competitiva e como alguns países aí, até a questão da Polônia e Portugal, né, que também tem esse viés da educação politécnica, justamente porque eles adotaram um processo educativo diferenciado, muito baseado no modelo alemão. Né? Então, isso é importante. Não, não, a universidade é para todos, mas essa palavra universidade tem que ser melhor discutida. Não é a universidade que eu não quero. 40% dos cursos superiores são de administração. E você foca o camarada em administração para ele escrever uma monografia. Não, é pior. Eu sou formado em administração. Eu já tive indústria, por exemplo. Sim. Eu contrataria para minha indústria um engenheiro e não um administrador para administrar. Assim, mas com certeza absoluta, tá? Não errado. Tá? Aí tem uma citação bastante O que clássica. mostra que o negócio Sim, é muito prático. uma citação clássica, né? Que o jogo é um fato mais antigo que a cultura. Ou seja, então vamos começar a falar de jogo. Jogo precede a cultura. Cachorro joga, gato joga e a humanidade joga antes da escrita. Talvez até antes da fala. Né? Excelente. Bom, aí tem uma definição de jogos que eu não vou me adentrar, né? E aí também tem uma citação de um certo cidadão. Em toda atividade humana, guerra é a que mais se representa como um jogo de cartas. Clausewitz. Que? Clausewitz. Marcial. Clausewitz. Clausewitz. Passava para o cara lá. Ok. Consul, I'm not so deep in this. Clausewitz, né? Então, justamente essa questão, agora eu vou começar a colocar, né, essa questão, né, dos jogos no contexto militar, né? Então, na prática humana da guerra, é presente a questão dos jogos, mesmo muito bem antes da formalização. Então, aqui no Brasil, o Exército Brasileiro vive da questão da discussão doutrinária. Então, você pega livros aí, a doutrina de Caxias. Não,
Não existia doutrina de Caxias, meus senhores. Caxias não tinha doutrina nenhuma. Essa palavra, esse conceito doutrina é um conceito positivista, Fouquiano, surgido depois de 1909. Se você pegar e fazer uma investigação, né, existia arte militar. Organizacional. Existia né? O cara que botava no batalhão, regimento. Era o mínimo, mas tinha alguma coisa. O cara fazia da Europa. Existia a arte militar muito em função dos manuais também de guerra napoleônica. Mercenários, Manual de Beresford, entendeu? Então era coisa, né? Era em tanto quanto em pi. Sim, né? Então você na realidade, a questão de compreender a guerra como um jogo, na realidade que eu estou colocando, né, agora, do que as questões formais, é bem mais antiga, tá certo, que nós imaginamos. E aí justamente a gente pode, né, estabelecer algumas eras aí, né, sobre a questão. Deixa eu colocar aqui. Né? Gerson Francisco. Maurício Décio Macraca. Deixa eu ver. Davi Golias. Tá? Algumas eras. A idade da pedra, a idade do papel, a idade da matemática, a idade do computador Da argumentação. e a idade da... Muito bom você falar em idade da argumentação, que depois a gente pode falar um pouquinho no final sobre os Matrix Games. É que eu vou justamente comentar aqui. Sobre o que os Matrix Games é um Games. jogo que está sendo utilizado no planejamento de operações militares. Foi usado até para combater a Al-Qaeda. Está sendo usado para combater a Al-Qaeda na Síria. Lá. Então aí, na realidade da idade da pedra, né, você não tinha distinção, isso aí eu estou utilizando uma referência do Rockefeld, né, dos gladiadores aos gigabytes, que ele coloca, ele faz essa descrição, né, de que todas essas representações buscavam fazer uma representação do que era o conflito, desde os gladiadores, né? Você também tinha as descrições, né, ali de duelos entre Davi, Golias, Heitor e Ajax, buscavam uma tentativa de buscar o que era uma descrição de guerra. Essa questão do Heitor e Ajax, eu tenho até faz parte de um afresco que eu apresentei logo naquele primeiro slide lá, dos dois praticando um jogo de tabuleiro. Tá? Então você tem ali também, né, a questão dos Jogos Olímpicos e Panatinaicos, que eram também uma tentativa, né, de representar, tá certo, artes, né, referente às artes da guerra. Né? Exatamente. Tem ali também a dramatização da guerra pelos aspectos, ele vai bem a fundo nessa questão aí. Tá? Na idade do papel, você começa, tá, a buscar uma representação e uma abstração maior, tá, como Senet, Go, Lutz Latrunco, que na verdade é um jogo aqui romano, né, Chaturanga, que é o antecedente do nosso xadrez. O Senet é um jogo antigo, né? Exatamente, é um jogo, como parecido com o gamão. Tá. Né? Foi publicado no Brasil, na banca. Sim, naqueles todos os jogos, né? Naquela coleção todos os jogos. Né? Eu sou velho. Bom, aí nós temos justamente, começa a questão dos jogos simulados modernos, que geralmente as pessoas atribuem ao Kriegspiel, né? O George Leopold von Weizsäcker, seu filho, no exército prussiano, que ele vem desenvolvendo desde 1824. Em 1876 você tinha você teve uma discussão do Free Kriegspiel e Rigid Kriegspiel, né? Isso. Ou seja, um jogo mais aberto e um jogo mais doutrinário, como a gente podia colocar. Esse do Vernois é mais aberto. Sim. Em 1882, você tem no exército americano, publica o American Kriegspiel. Em 1884, na revista Exército Brasileiro, nós temos publicado lá um jogo o Kriegspiel alemão, recomendando, né, pelo tenente-coronel Francisco de Almeida Moura. Que achado, hein? Sim. Que achado. Não, mas é bem interessante que isso aí, né, a gente vê na revista da Defesa Nacional, ele vem sendo publicado até 1915. Aí o Dalto Filho, que foi um dos jovens turcos, também, jovens turcos, ou seja, tinha a formação
né, do exército, mais a formação do exército prussiano, né, dava esse destaque, entendeu, ao jogo de guerra. Logo depois, a gente sabe que nós tivemos um exército que foi um grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, França. né, um grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, que exportou todo o conhecimento que ele sabia sobre doutrina. Foram as missões militares francesas, né? Então, a missão militar francesa não ocorreu somente no Brasil, né? Ela ocorreu ali, ó, no exército americano, ocorreu na Polônia, na Rússia czarista, na Força Aérea Japonesa e no exército brasileiro. Tá? Então, a gente tem também até no exército chinês. Eles chegavam lá, exatamente, a missão militar francesa com a receita pronta. O receituário. E esse receituário da missão militar francesa, até hoje, Influencia. até hoje, de certa forma, Mesmo influencia com o pensamento. o Blitzkrieg. Mesmo para Blitzkrieg, né? Depois da Blitzkrieg, né? Aí justamente a questão, né? E o crepúsculo que destruiu essas forças, ou seja, de 1919, 20, 27, quando se instalou a missão militar francesa, não se viu, eu fazendo uma pesquisa na Defesa Nacional, né? E na revista do Exército Brasileiro, sumiu o jogo de guerra. Ele só veio, entendeu? Só voltou justamente depois, agora, como a gente vai ver, né? Mais adiante com a questão americana, né? Nossa, mas os caras agora criaram o National Simulation Center. O que é National? Eles sabiam o que era National. O que era Center? O Simulation, um grande mistério na vida, né? Aí justamente... É interessante comentar isso aí que o Macaco está falando. Nós vivemos parte disso ainda na ativa na força. Eu fui testemunha em Porto Alegre, num jogo de guerra, da divisão lá, né? Tinha lá um general comandando as forças, e um coronel lá defendendo. A cavalaria estava defendendo e a brigada atacando. Aí, num determinado momento lá, o coronel ganhou o combate do general. O general virou, muda tudo. Muda tudo isso aí, troca a regra, vai de novo. Aí ele fez mudar a regra até ele ganhar. Senão não ia ter mais jogo. Aí ele começou a. Foi o crepúsculo. Exatamente. Esse é o National Vanity Center. Mas isso não tem nada com a escola francesa. Sim, sim. Isso é uma piada. É uma piada. Mamilo e também teve. Exatamente. Justamente aqui, que eu vou justamente aqui acrescentar, é que houve já uma recuperação da questão do dispute no exército alemão, isso aí não é dúvida, na realidade, elemento central na questão doutrinária do planejamento do exército alemão, né, e também do exército russo também, né, porque na realidade a gente vai, né, de certa forma, que havia essa cooperação, né, do Von Sick e do exército soviético, eles tinham essa concepção. O Wargame como ferramenta de análise foi muito utilizado no Naval War College. E pelos ingleses também, para desenvolver uma coisa totalmente louca, né? Todo mundo falando em aumentar a tonelagem, os caras, não, vão botar um avião para sair do navio. Então você vê como de certa forma, né, o Wargame, né, como ferramenta analítica, não que ele serve de prescrição, como eu vou explicar mais adiante, mas como uma ferramenta para você argumentar e aumentar, né, as suas possibilidades de discussão. Tá? Aqui, de certa forma, está aparecendo justamente uma coisa do Naval War College, né? É um ladrilhado e eles jogando. Aí, na realidade, eles precisavam, né, de miniaturas para jogar. Era um jogo, uma miniatura de Wargame. E eles não tinham quem fazia a miniatura. E aí, contrataram, porque na realidade a miniatura tinha que ser representativa, né? Ou seja, tamanho da torre, quantidade da torre, número de cantos. E eles encomendaram uma fábrica de brinquedo para fazer isso. A James. Caramba. A James, entendeu? Aí vou começar a levantar dados. Aí eles começaram a fabricar, entendeu? Ser uma empresa agora de
análise militar, entendeu? E produzir conhecimento militar. Tá aí na Segunda Guerra Mundial, tá? Justamente aí, né? Espaço da Marinha e o advento da pesquisa operacional, Operation Research, né? Entendeu? Né? O advento da pesquisa operacional, né, vem dessa questão. E aí, com o advento da pesquisa operacional, a gente vai achar, não, agora a gente tem uma ciência da guerra. Pois bem, essa ciência da guerra, né, ela vem com essa questão aí da idade matemática, com a Rand Corporation. Basicamente, a Rand Corporation tinha esse propósito. Se vocês entrarem no site da Rand, vai ver que muito da publicação dela, original ali da década de 50, é sobre, né, jogos. Tanto é que muito o Charles Robert era um analista da Rand, e depois foi o criador da revista Estratégia Intelligence, que, né, de certa forma popularizou. Mas essa questão, né, de você confundir jogos com matemática, com pesquisa operacional, também criou um problema sério, né? Você substituir a discussão e o debate por uma equação. E foi o que aconteceu, né, na Guerra do Vietnã, né? E também com a questão da escalada nuclear, né? Jogaram o jogo errado, entendeu? A questão da Guerra do Vietnã, aquela história do McNamara, não, essa garotada resolve todos os problemas para mim, vamos criar um algoritmo, né, para vencer a guerra. E na realidade, entendeu? Todo mundo sabe, né, que taticamente o exército americano tinha, né, foi bastante eficiente, mas quando você começa a discutir a questão da arte operacional, né, o problema é que o outro lado sabia qual era o algoritmo, entendeu? E aí você... Ganhou todas as batalhas e perdeu a guerra. O algoritmo é o seguinte, a contagem de corpos, né? Você tinha ali um sistema de análise de informação para saber onde é que tinha mais corpo para você... Eles consideravam uma vitória. Certo. Essa é a questão da RAND. Count corpus. A RAND Count, né? É interessante comentar, vamos fazer aqui essa RAND. Eu comentei na internet recentemente. Essa RAND recentemente fez uma série de exercícios militares no balde. Jogaram mais de 15, 16 jogos de guerra. Sim. E chegaram à conclusão, né? Tem um trabalho publicado na internet aí, fizeram vários jogos. Chegaram à conclusão que a Rússia, se ela quiser, ela em 72 horas, ela toma... Era aquele jogo Letônia, País Balcãs, Letônia, Estônia, Lituânia. Se quiser, em 72 horas, ela toma conta de tudo. Esse daqui é do seu tempo. Que jogo é esse aqui? Cáticos 2, eu tive. E aí tem um aspecto interessante. Do Charles Hall, o primeiro dele, imagina. E aí tem um aspecto interessante, que é o jogo de guerra sendo usado como uma ferramenta de dissuasão. Dissuasão. O cara está jogando tanto jogo que o cara já não acredita mais que vai ter nada. Tanto que é que o pessoal lá acredita que a Rússia não vai vir. A história conta que a batalha de Midway foi encenada. Sim, também foi jogada várias vezes, porque no War College tinha essa percepção, mas também os japoneses também praticavam jogo de guerra. Mas ali havia duas concepções diferentes. Uma concepção, não, vamos pensar aqui nas diversas possibilidades. O outro é a prescrição. Não, a receita certa é essa, pronto. O Wargame me deu a solução. Como, de certa forma, pode estar acontecendo agora, entendeu? Com a Orlando achar que, né, existe uma prescrição sobre isso daí. Quem achar? Pois não. Minutinho, pessoal. Reinaldo está saindo. Ô, Reinaldo. Não tem permissão. E agora? Pessoal, Eu lembro de ter pedido. Agora saiu bem. obrigado por ter aprendido de vocês aí. Muito bom. Então, justamente essa questão aí, depois da guerra, quer dizer, na realidade, não vou colocar como a Guerra do Golfo. Você teve, depois da Guerra do Vietnã, um grande reformador do exército americano, que foi, tá certo, o general Dupuy. Tá? O general Dupuy, juntamente com diversos oficiais praticantes de Wargame, falam o seguinte: cara, a gente tem que começar a repensar diferente o exército. Né? Aí se criou aquele projeto Big Five, entendeu? Ou seja, se a gente vai ter que lutar, não adianta a gente ter o sistema de aquisição tem que ser diferente. O sistema de aquisição, a arma, ela não tem que ser
testada pela arma em si. Ela tem que ser testada dentro, né, da doutrina, do treinamento, da organização, né, do material, da liderança e da tropa. Então essa abordagem diferente, entendeu? Propiciou, né, essa questão aí, né, da melhoria, né? E aí você teve uma expansão e popularização, né, como eu estou colocando aí com literatura especializada. Mas o Nimitz já falava isso. Hã? O Nimitz já falava isso. Sim. Ele falava isso. Ele falava que você tem que saber quando você vai fazer uma missão, se você tem condições de fazer a missão, se você tem infraestrutura, se você tem, como é que se diz? Mantimento, munição, etc. Tal, e ver se é provável que você ganhe. Sim, Ele falava, ele levantava isso. Ele levantava isso para o comandante dele. Bom, e a gente tem aqui uma diversidade muito grande, né, na questão de escopos, formatos e usos, né, e eu chamo também de abusos, com os diversos níveis de administração, né? Diversidade. É diversidade, né? Não existe um modelo de jogo único. Aí, de certa forma, uma explicação aí sobre a questão de modelos, simulações e jogos, né? Que, de certa forma, o Wargame aqui é um trade-off, né? Entre aqui problema de alta complexidade e a questão, né, da imersão do tomador de decisão, ou seja, não adianta não adianta altos modelos matemáticos, tem que trazer o modelo para quem vai tomar decisão. É o que vocês estavam discutindo ontem aqui, ó, né? De como entendeu? O jogo tem que ser voltado para quem toma decisão. Porque uma coisa é um modelo ferramenta, uma ferramenta analítica, né? E na qual você pode colocar todas as equações lá. Mesmo um jogo de computador, se você não trouxer, vamos lá colocar o caso do Harpoon, né, ou o Simano atualmente, ele tem que dar trocentas mil equações, mas se você exigir, né, do tomador de decisão, do praticante lá, da pessoa que vai fazer inferência sobre o jogo, né, exigir dele, né, análise e inferência sobre tudo que tem aquilo, não vai ter, ele não consegue jogar, e aí passa a ser, tá certo, inútil. Aí também, de certa forma, aqui o panorama dos jogos conforme o Seiden, né? Aí a gente tem aqui estudos de guerra, Wargame, e de certa forma aqui as diversas interseções. Bom, então nós temos aí, né, pela literatura, 3 propósitos, né? Treinamento doutrinário, né? Então, treinamento é essencialmente um sistema fechado, né? É isso que o exército faz. Só faz isso. Tá. E aí a educação é um sistema aberto, né? Assimilação, computação, ou seja, né? Compreender, inventar, reconstruir através da invenção, né? E aí temos também a questão da análise, né? Que é para ganhar insight. Que é o Chan. Dos problemas complexos. Esse é o Ganhar insight não é prescrição. Isso aí tem que ficar bem claro, né? Esse é o grande desafio. É o Bem, de certa forma aí. Seriedade em cima do alguém. Porque, né? Isso aí pode ter debatido, né? A seriedade, muitas vezes, principalmente porque quem não joga, acha que é uma coisa completamente aleatória. Depende de dado, depende de carta. Então não há uma base científica. Muito pelo contrário, sempre tem uma base científica, sempre tem né? Sim. Algum arcabouço em cima do jogo. Tem uma lógica. Sim. Bom, finalmente aqui eu vou colocar aqui na realidade, né, o que a gente está, né, de certa forma, buscando, entendeu? Desenvolver os nossos processos inferenciais, tá? Ou seja, saber como é que a gente deduz, induz e abduz em relação a um determinado problema, tá? E isso é um processo construtivo. Não é o seguinte, o ser humano, a máquina humana, é uma máquina que você consegue programar ela sempre vai, tá certo, reagir e reconstruir aquilo que você apresenta para ela. Reagir é a palavra certa. E aí, dentro desse panorama atual, a gente vê aqui uma quantidade, entendeu, de eventos, né, internacionais, da qual eu acho que a gente pode um dia desenvolver aqui, né, o Connections Sul.
Tem na Austrália, na França, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Tem também na Holanda, Holland. Tem um evento na Polônia? Holland. Tem. De Academic Event. Warsaw University, you have a meeting almost every week. Every month. No, there's a wargaming club, but it's casual wargaming, not Casual, é mais casual. not such wargaming as Makakis Yes. is describing. But we have also in Poland the beginning of scientist wargaming in Wrocław University. There is a faculty with one guy, Bartosz Bolechów, his name, and his main tool are war games, modern war games. It's Department of Foreign Policy and Modern Terrorism in this university. And the main tool is war games, are war games. Mr. Zaleski has some comments Sim, with Mr. Zaleski, Zaleski is not scientist. Yeah, not fair. He's not scientist, he's only businessman, but he's good businessman. Yeah. But he has links with Polish Army. Yeah, Because he show photos. very good links with Polish. Carlão também, né? Ele fez uma simulação da defesa de Warsaw, Warsaw Defense, contra uma alternativa, alternative defense against German invasion. Eu vi. Mas em qual? Na Segunda Guerra Mundial, na Sim. invasão. Na invasão, 89. Bom, então aqui os aprendizados para mim foram bastante interessantes, né? Aí eu, na realidade aqui eu fazer uma citação do Werneck, que acabou saindo, que conversando com ele, falou, não, a prática consolida o conhecimento. Isso é a verdade, na realidade, quando ele fala consolidar, não é que o conhecimento, a prática é o conhecimento, entendeu? Na realidade o conhecimento você obtém até a nossa linguagem, vem, entendeu, através da interação, né? Vem desse processo, né, iterativo, né? E ele colocou assim até em estágios, que de certa forma tem a ver, entendeu, com o trabalho que eu pesquiso, que realmente, né, essa questão, né, que eu coloco de uma forma que existe um estágio que eu chamo de estágio intraprático, que as pessoas, né, quando a pessoa começa a jogar e quer começar a descobrir, identificar os elementos, estabelecer, depois o intraprático de estabelecer relação entre esses elementos e finalmente a tentativa de construir modelos, fazer abstrações. Tá? Então, desafios de realizar o intercâmbio de práticas e, portanto, logicamente, conhecimento que a gente pretende, né, nos próximos eventos, né, trazer, de certa forma, também, entendeu, existe uma resistência da academia, porque lá meus colegas, por exemplo, de estudo estratégico, tá, mas vai sair um paper disso como? Então, o indicador, entendeu, que a gente mede é a quantidade de páginas coisas citadas. Um trabalho, por exemplo, brilhante aqui do nosso colega Paulão, de vez em quando, isso aí não serve para nada, entendeu? Não me rende. Né? Agora, é um produto de inovação. É um produto de inovação, entendeu? O que, por exemplo, a República da Coreia se preocupa, né? Em fazer com que as pessoas inovem. É o que de certa forma sustenta o sistema de educacional alemão, né? Quem vai, de certa forma, ter uma educação científica, vai ter uma educação científica rigorosa. Então a universidade é em tempo integral. Não tem essa ideia, eu vou fazer direito à noite. Isso é impensável na Alemanha, né? Agora, a educação politécnica é de curta duração e focada e as pessoas vão trabalhar. Direto no ponto. Exato. Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? Excelente. Eu acho que é isso aí. Bom. Então, vamos lá.